Olá, minha gente, aqui é Mari e vou dar continuidade ao livro que estou lendo para vocês, Maria Bonita, tá? Aí tá escrito assim, ó, só relembrando: Sexo, Violência e Mulheres no Cangaço, de Adriana Negreiros. E aí o primeiro capítulo já foi lido e ela deu um contexto geral com as coisas que estavam acontecendo na época, né? Pra gente se situar um pouco, que era início do século XX, nesse caso do bando de Lampião. Lembrem-se que existiam outros bandos, né? O cangaço era bem vasto, bem amplo aqui no Nordeste, tá? Não tinha só o de Lampião, não, porque o de Lampião é mais famoso. Então é isso, vamos lá, vou começar a ler o segundo capítulo para vocês agora, tá? Que começa na página 32. Escuta. Não tenho moça em casa, isso que tenho é uma menina, pois é isso mesmo que eu quero, uma menina. Escondida nos fundos da casa no povoado de Macureré, em Santo Antônio da Glória, Sérgia Ribeiro da Silva ouvia apavorada a conversa entre o pai Vicente Ribeiro da Silva e aquele cangaceiro arrogante que falava aos gritos. Aos 12 anos, Sérgia agia em tudo feito criança, brincava de bonecas e gostava de receber chamegos de seu Vicente, a quem era muito apegada. A figura do homenzarrão, embora sinistra, não era estranha para Sérgia. Dias antes, topara com ele na residência da madrinha, a poucas léguas dali, no sertão da Bahia. Ombros largos, cabelo amarelo, olhos castanhos, azulados, pele sardenta, bochechas coradas, lábios finos e queixo proeminente. Repousava em uma rede, com ar de gabolice. Venha cá, gordinha, chamou o louro, em tom de ordem. Não vou, não tenho que conversar, vou embora. Venha, tá com medo? Quem morre de medo se enterra vivo. A garota ignorou a provocação e deixou a casa da madrinha, mas naquela nova oportunidade em casa, a história terminaria de um jeito diferente. Acompanhado de 2 cabras, o galego gritava com o pai da menina por causa de um rapaz, seu amigo que fora preso e espancado pela polícia sob a justificativa de que estragara a criação de um fazendeiro. Segundo alegava, o culpado pela prisão era seu Vicente, que o denunciara às forças policiais. Dar com a língua nos dentes era crime grave, que merecia o pior dos castigos, dizia o visitante. E a vingança ele já tinha dado. Já tinha todo planejado. Ficar com o que o dono da casa tinha de mais precioso. Essa história é pesada. Só digo isso. Mas eu sou uma menina, insistia o velho. Ato contínuo, o rapaz deu ordem para os 2 homens invadirem a casa e arrastarem Sérgia. Ao perceber o que estava acontecendo, a menina entrou em desespero, gritou pelos pais e, em vão, tentou se desvencilhar dos braços dos capangas. À força, foi imobilizada na grupa de um burro. A mãe, Maria Santana Ribeiro da Silva, ainda preparou às pressas uma trouxa com algumas peças de vestuário da filha, mas o malfeitor a queria apenas com a roupa do corpo e dispensou a bagagem. A fera que se vingara de seu Vicente de maneira tão implacável se chamava Cristino Gomes da Silva, mas nas sendas da Caatinga atendia pelo codinome de Corisco, Diabo Louro. Contava na ocasião com 20 anos. Sérgia, a menina, tinha por apelido Sussurana. A partir daquele dia, seria conhecida como Dadá. A viagem no lombo do burro começou nas primeiras horas da tarde e terminou às 3 da madrugada na casa de Dona Vitalina, tia de Corisco, na localidade de Juá, região de Santo Antônio da Glória. Embora Dadá estivesse cansada e confusa, o Diabo Louro, alimentado pelo desejo, ainda tinha energia suficiente para atravessar a largura de um rio. Conduziu a menina
mata adentro. E quando chegaram à roça da Baixa Grande, jogou-a no chão, imobilizou-a, levantou-lhe o vestido, abriu-lhe as pernas e se debruçou sobre seu corpo, feito um animal. Como ela viria a descrever no futuro, penetrou a força repetidas vezes. Aos 12 anos, Dada perderia a virgindade naquele estupro. É porque Dada viveu bastante tempo depois que o cangaço se acabou. Então, ela deu entrevistas, ela participou de vários eventos, contou sua história inúmeras vezes. Inclusive tem por aqui no YouTube vários e vários depoimentos dela. Bem difíceis, não... Enfim, vou só ler, tá? Difíceis e complexo. Se vocês virem os vídeos dela dando entrevista, vocês vão entender porque eu tô dizendo isso, porque é muito complexo. É tudo muito complexo o que aconteceu entre Corisco e Dada. É inexplicável, é violento demais. Pesado demais. E inexplicável. Aí, né, continuando aqui. Quando Corisco finalmente se saciou, a garota estava inerte, quase desfalecida, com a região genital em carne viva. Esvaindo-se em sangue. Gente, ela descreve exatamente tudo aqui. Me desculpem, mas essa parte eu vou pular, tá? Vou pular uns parágrafos aqui. Enfim, ele estuprou ela e ela era uma criança. E aí, voltando. Corisco a arrastou de volta para a casa da tia e pediu à senhora que cuidasse da garota. Quando estivesse recomposta, voltaria para pegá-la. Nos dias que se seguiram, Dada enfrentou febres altas que lhe provocaram novos delírios. Ela descreve mesmo, a Adriana, ela descreve mesmo tudo, todos os detalhes. Tá? Eu não consigo. Não consigo. Vou pular. A ausência de Dada e a certeza de que nas mãos de Corisco ela seria violentada era um dos motivos de sofrimento na residência dos Ribeiro da Silva, mas estava longe de ser o único para as forças volantes. Dada não tinha sido raptada, e sim fugira com o cangaceiro. Para os policiais, né? A força volante que ela se refere aqui aos policiais, que também não estava nem aí para nada. E que eram tão violentos tanto quanto. Então o discurso da polícia era esse. Ela fugiu, uma criança, né, de 12 anos. Ela fugiu com o cangaceiro. Deixa pra lá, deixa pra lá. Seu Vicente passou a ser tido a partir de então como coiteiro, como se chamavam os sertanejos fazendeiros e coronéis que davam aos bandidos um lugar para se refugiar no coito. Daí a origem do nome. Como não podiam bulir com os homens de posse, restava aos soldados tentar conseguir informações sobre o destino dos bandoleiros com os agricultores mais simples do sertão.
Pressionado a dar alguma informação sobre Corisco, seu Vicente nada disse, pois nada sabia, e por isso teve parte da orelha decepada. Corisco foi lá, roubou a filha do homem, estuprou, e depois a polícia foi lá e torturou o homem para descobrir alguma coisa. O homem não sabia, eles foram e arrancaram a orelha do homem. Se ligou? A polícia. Dona Maria Santana e suas filhas menores foram trancadas em um cômodo da casa, sem água ou comida, onde permaneceram até o limite de suas resistências. 2 irmãozinhos de Dadá, de 6 e 7 anos, tiveram as unhas arrancadas à ponta de faca. Torturaram as crianças também. A polícia. Torturaram as crianças, arrancaram as unhas das crianças também. A família de Dadá, que já tinha sido violentada pelo cangaceiro. A polícia foi lá e fez isso com a família de Dadá. Para o sertanejo pobre, não havia escapatória. Isso aqui resume muito. Resume muito a história do cangaço por aqui no Nordeste e cangaço e polícia. Escuta, para o sertanejo pobre não havia escapatória. Era uma questão de escolher entre 2 tipos de violências não muito diferentes. De um lado, a das forças policiais, cujo método de tortura em nada deixava a dever aos dos bandidos. Do outro, dos cangaceiros, homens embrutecidos, vingativos e perversos. Viver entre o diabo e o demônio era algo a que os sertanejos estavam acostumados desde, pelo menos, o fim do século XVIII. Muito antes do Sr. Pereira, com quem Lampião iniciou sua carreira profissional de cangaceiro, outros, fora da lei, apavoraram a Caatinga. O pernambucano José Gomes, o Cabeleira, cujo apelido serviria de título para o romance do escritor cearense Franklin Távora, liderou um grupo de assassinos até ser condenado à forca. Lucas Evangelista dos Santos, o Lucas da Feira, que atuou na cidade baiana da Feira de Santana, teve o mesmo destino em 1849. No fim do século XIX, o potiguar Jesuíno Alves de Melo, calado, jesuíno brilhante, espalhou sangue pelos rincões do Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco. 3 décadas depois, o pernambucano Antônio Silvino, o Rifle de Ouro, cometeu diversas atrocidades no seu estado, além da Paraíba e Ceará. Certa vez, permitiu que seus cabras matassem a troco de nada e sem nenhum motivo aparente uma sinhazinha de 13 anos. No crepúsculo do ano de 1928, no entanto, a situação parecia mais complicada que nunca para a população empobrecida do Nordeste da Bahia. Quando atravessou o Velho Chico, Lampião trouxe no seu encalço as sanguinárias volantes pernambucanas. As polícias dos demais estados podiam ter desistido de perseguição ao governador do sertão. Governador do sertão era o jeito que Lampião gostava de ser chamado, certo? Assim que ele cruzou o rio, mas a força repressora de seu estado natal se recusava a sair de cena. Paramentados de modo semelhante ao dos cangaceiros, calça, paletó e mescla azul acinzentada, cartucheira cruzada no peito, punhal, chapéu de couro em formato de meia-lua, os soldados de Pernambuco promoviam saques, incêndios. Você escutou isso mesmo, os soldados de Pernambuco. Promoviam saques, incêndios e depredações e costumavam ser tão ou mais temidos do que os próprios bandoleiros. Quase todos os dias, os jornais baianos denunciavam os excessos da polícia. Polícia cangaceira, como se referiam aos volantes de Pernambuco. Os policiais, tá? Em 28 de outubro, o Diário de Notícias narrou a história de um jovem sertanejo que, convocado para servir de guia aos policiais, presenciou antes de submeter a uma prova de fogo, lutou sozinho contra um time de soldados fortes.
Saltou sobre punhais e correu o quanto pôde para escapar da mira dos tiros. Segundo o periódico, a esposa do rapaz, mãe de um bebê de 3 dias, ao saber o que se passava com o infeliz marido, foi tomada de crise tamanha que veio a falecer. Não é possível que os sertanejos continuem a sofrer a sanha da polícia pernambucana. O mau exemplo já se reflete nos jornais baianos, protestava um editorial, o Diário de Notícias de 28 de outubro de 1928. Infelizmente, a moda está pegando. Já os soldados baianos usam percatas. Usam alpercatas, grande punhal, chapéu de couro, lenço vermelho e uma infinidade de coisas que não se justificam em um policial, ironizava o jornal. Para levar uma surra, ter sua criação dizimada e a casa posta abaixo, bastava um morador dizer que não tinha medo de Virgulino Ferreira da Silva. Ciente ou não da violência praticada pelos macacos, maneira como os cangaceiros se referiam aos soldados policiais, Lampião, como contraponto, espalhava alguma dose de ternura pelos povoados por onde passava desde que chegou à Bahia. Nas feiras onde comprava aguardente, batata e carne seca, pagava o preço praticado pelo comerciante sem pechinchar. São unânimes os informes que declaram não ter o perigoso bandoleiro praticando nenhuma arbitrariedade, mostrando-se antes muito cordado e respeitador, noticiou o diário. Depois do terrível erro estratégico no ataque a Mossoró, tudo indicava que Virgulino tomara a decisão certa ao se mudar para a Bahia. Ali, estava prestes a inaugurar uma fase nova em sua vida. O bandido mantém-se em território baiano à vontade, fazendo daqui uma estação de repouso, conforme tem declarado em alguns lugares por onde passa, distribuindo dinheiro ao povo, bebendo e completamente despreocupado das perseguições da soldadesca da polícia, informou o jornal Diário da Bahia, de outubro de 1928. As informações sobre as façanhas e as gentilezas de Lampião e seus asseclas chegavam de maneira variada a Santo Antônio da Glória, onde vivia Maria de Déa. Havia o disse-me-disse, histórias contadas e recontadas nos roçados, forrós e mercearias, em que cada narrador podia acrescentar um dado novo à história. Também eram apresentadas nos folhetos de cordéis comercializados nas feiras, e nos quais os autores, sabendo que o rei do cangaço era leitor voraz de tudo, o que se escrevia a seu respeito tomavam cuidado de retratá-lo de forma heróica. Outra fonte de informação eram os próprios jornais editados em Salvador, que chegavam com outras mercadorias pelo porto de Piranhas, cidade alagoana localizada às margens de São Francisco. De lá, seguiam a vapor pela estrada de ferro de Paulo Afonso até as cidades mais distantes da zona ribeirinha. Pelos jornais, sobretudo, os leitores tinham conhecimento das boas relações que Lampião tratava no território baiano com os homens mais poderosos da região. Tão logo cruzou a fronteira, hospedou-se na casa do coronel Petronilo Reis, aquele que dera um festão no casamento da filha. Fato amplamente divulgado na imprensa. Preocupado com a repercussão da notícia, Petro viajou até Salvador para dar sua versão dos fatos. Como reconheceu durante visita à redação do jornal à tarde, receber a Virgulino em uma de suas propriedades era verdade, mas por pura inocência. Segundo ele, o bandido tinha se apresentado como Afonso, sargento da polícia pernambucana. Depois de 1 hora de conversa, sem que o anfitrião de nada desconfiasse, o visitante finalmente revelou sua verdadeira identidade. Não sou da força pernambucana, e sim Lampião. Fiquei surpreso, ainda não voltara a mim, e o facínora me intimidava a entregar 7 montadas antes que a lua se recolhesse. Prosseguiu Petro. Por que o coronel não prendeu o bandido? Perguntou o repórter. Era impossível, meu amigo. Não dispunha no momento de munição e o famigerado pegou-nos de surpresa. Dei-lhe 4 montadas, não tinha outro jeito. Defendeu-se. Nos dias seguintes, a imprensa noticiaria ainda, com detalhes, um encontro entre Lampião e o deputado estadual João Sá. Um almoço com um delegado, passeios de Ford,
Guiados por um padre, flertes com a filha de um fazendeiro e farras regadas a cachaça e cerveja, em Pombal, em cuja intendência o cangaceiro bateu à porta para pedir um café. Ao saber da presença de um fotógrafo na cidade, ordenou que o convocassem imediatamente para tirar um chapa de seu bando. Alcides Fraga, que além de bater retratos, também exercia a função de alfaiate e mestre da Filarmônica, dia 15 de outubro. Não hesitou em fazer a vontade do homem, como o cangaceiro vinha sendo chamado na região. Em plena praça pública, à luz do dia, rifles e punhais com as pontas encostadas no chão, Lampião e mais 7 cangaceiros se perfilaram diante das lentes de Alcides. Ezequiel, Virgulino, Luiz Pedro, Mariano, Arvoredo, Mergulhão e Corisco, o terrível diabo louro. Ao fundo, moradores locais conversaram tranquilamente, sentados na calçada e à sombra das árvores, de costas para o grupo, como se mal nenhum os espreitasse. Como definiria o Jornal da Tarde dias depois? O homem passeava pela Bahia como se estivesse na casa da sogra. Dona Déia e seu Zé Felipe, pais de Maria, haviam decidido que se fosse para prestar obediência a alguém, que pelo menos fosse a um cabo influente e poderoso. Não podiam esperar nada dos volantes, a não ser prejuízo e brutalidade. De Lampião, por sua proximidade com os donos dos bois, era mais fácil conseguir alguma vantagem. Além disso, pelo que se comentava de leste a oeste, o diabo não era tão feio quanto se pintava. É um negro, tipo Cabo Verde, com cabeleira de cavaleiro medieval. Tem um defeito de olho direito e uma expressão comum, caracterizou o tenente Virgulino Rodrigues Melo, da cidade de Cumbe, cujo delegado havia convidado o rei do cangaço para almoçar. Em entrevista ao jornal Era Nova de Salvador, na ocasião, a despeito da impressão do juiz, Lampião quisera parecer tudo, menos um sujeito ordinário. Calça caqui, blusa mescla azul, empunhava um enorme punhal de cabo de prata, adornado por anéis de ouro. Sobre o solado das alpercatas, pés protegidos por delicadas meias de seda. O estilo do líder e de seu bando despertava um misto de medo e fascínio nas populações do sertão do Nordeste. Era comum ver mulheres venerando o capitão Virgulino, como gostava de ser tratado desde que recebera a falsa patente. Na visita do padre Cícero, o cangaceiro chegava a distribuir autógrafos entre elas. Qual artista? Que nem artista de cinema. Maria de Déia era uma das muitas sertanejas que nutriam admiração pelo capitão Virgulino. Há diferentes relatos sobre a maneira como ele obteve tal informações. Segundo um deles, um cangaceiro do bando fez questão de levar aos ouvidos do chefe que a bela moça andara espalhando pela vizinhança que a bravata de que largaria tudo para seguir com o Lampião, conforme essa variante. Maria vai mesmo ao encontro de Virgulino e pede para acompanhá-lo. A versão mais recorrente, entretanto, dá a Dona Déia o papel de alcoviteira. Em uma de suas primeiras visitas à Malhada de Caiçara, no início de 1929, Lampião teria escutado da mulher que uma de suas filhas, infelizmente no casamento, sonhara em se unir a um autêntico cabo da peste. A indiscrição da mulher teria estimulado Virgulino a voltar mais vezes ao coito dos Oliveira, na esperança de um dia cruzar com a jovem. Conforme essa versão, certo dia, depois de uma de suas recorrentes brigas com o marido, Maria de Déia fugiu para a casa dos pais na companhia de uma amiga, Soledade. Ao chegar à Malhada, as duas teriam encontrado a casa cheia com homens armados, chapéu de abas quebradas à cabeça e lenços coloridos presos ao pescoço por um anel. É gente de Lampião, dissera Dona Déia, diante do ar de espanto das moças.
Ao perceber a aproximação das garotas, Maria usava um vestido de cor turquesa. Lampião quis saber de Zé de Felipe quem eram as duas. Ao que consta, o agricultor até aquele instante estaria inocente quanto ao trabalho de cupido da esposa. A de azul é minha filha, casada e mora em Santa Brígida. A outra eu não conheço, deve ser amiga dela. Maria e Soledade teriam se juntado a Dona Déia na cozinha, ajudando-a a temperar e cozinhar a galinha com os próprios cangaceiros haviam matado e depenado. Fim da refeição, Lampião se aproximara da esposa de Zé Neném. Você sabe bordar? Sei. Então vou trazer uns lenços de seda para você bordar e volto daqui a 2 semanas para buscar. Dias depois, Virgulino voltaria para pegar os panos e iniciar o namoro com Maria. Seja qual for a verdadeira história acerca do primeiro encontro entre os dois, o fato é que, ao longo daquele ano, a filha de seu Zé de Felipe largaria de vez o marido e engataria um romance com o rei do cangaço. Durante todo o ano de 1929, Virgulino interromperia suas incursões sertão adentro para visitar com regularidade a namoradinha de malhada da Caiçara, o que não o impedia de, durante os trabalhos de campo, procurar o amor em outras paragens. Desde o final do ano anterior, de 1928, Virgulino Ferreira da Silva já vinha mostrando finalmente a que viera quando cruzava o São Francisco. A trégua a que se permitiria em seus primeiros dias da Bahia chegara ao fim, depois de um combate contra a força repressora do Estado, com saldo de 2 soldados mortos. Depois desse entrevero, na cidade de Curralinho, os cangaceiros passaram a enfrentar perseguição um pouco menos frouxa da polícia. Mergulhão, um dos 5 cabras que acompanhavam Lampião na travessia do Velho Chico, morrera em combate na cidade de Abóbora. Em março, com 7 mortes de policiais nas costas, os bandidos fizeram a primeira de muitas incursões que aconteceriam ao longo daquele ano a Sergipe. É Lampião que vai entrando, amando, gozando e querendo bem. Foi em Capela, a 27 quilômetros de capital de Aracaju, que em novembro de 1929, Lampião teria chegado anunciando o prazer, depois de interromper uma sessão de cinema para, com seus asseclas, assistir ao filme mudo norte-americano. O Anjo das Ruas, na companhia de uma plateia petrificada, fez questão de conhecer a zona de meretrício da região. Encantou-se na ocasião pela jovem Enedina. Enquanto se regalava com o corpo moreno da moça, permaneceu em camisa de meia e não tirou a alpercatas. Depois de pagar uma generosa quantia à dama pelos serviços prestados, não se furtou a lhe satisfazer uma curiosidade, o motivo pelo qual o moço, tão bem apessoado, não tinha uma mulher só sua. Homem que vive nessa vida não pode ter pensão, teria respondido o rei dos cangaceiros. Se for verdadeira a frase de Enedina, a frase que Enedina reproduziu para a posteridade, pode-se dizer que Lampião não era um homem de convicções arraigadas. Um mês depois do passeio por Capela, já de volta à Bahia, o cangaceiro parecia de fato disposto a ter pensão. Tá chovendo, não sei se vocês estão ouvindo aí. Enfim, só para vocês saberem que esse barulhinho aqui é de chuva. Aquele era o fim do dia 22 de dezembro de 1929, data que entraria para a história da Pequena Queimadas, localizada a 300 quilômetros de Salvador, como uma das mais cruéis de sua existência. Lampião e parte do bando chegaram à cidade depois do almoço por canoa pela margem esquerda do rio Itapicuru. Como de praxe, cortou o fio do telégrafo, fechou a estação de trem e se dirigiu ao quartel. Lá prendeu 7 soldados e tomou como refém o sargento Evaristo Carlos da Costa. Na companhia dele, dirigiu-se à casa do juiz Manuel Hilário do Nascimento. Na residência do Meretíssimo, Lampião se indignou ao constatar que o homem era negro. Eita, terrinha desgraçada essa Bahia! Só dá preto,
reclamara. Pediu para ver-lhe as mãos. Não tem calo. Que nego bom para pegar uma enxada, provocara. Depois do insulto, guardou as armas e os 700 cartuchos que havia trazido do quartel. Pediu ao juiz que relacionasse os homens dos homens de posse da cidade e providenciou que fosse feita de casa em casa uma arrecadação para a caixinha do bando. Ao fim, o apurado ultrapassou a quantia de 22 contos de réis. Com esse valor, os cangaceiros poderiam, se quisessem, mudar-se para o Rio de Janeiro e adquirir uma casa de 11 por 56 metros, com quartos grandes, 2 grandes salas, despensa e banheiro em sua calçada, com bonde à porta, próxima à estação do Mer, na zona norte da cidade. Por volta das 5 da tarde, Lampião e seu bando voltaram ao quartel, onde deram ordem ao carcereiro Elesbão para que liberasse o primeiro soldado. Tão logo o homem deixou a cadeia, recebeu 2 tiros na cabeça. O responsável pelo disparo era Antônio dos Santos, recém-integrado ao grupo. Apesar de pouca idade, tinha na ocasião apenas 11 anos. Volta Seca, como fora apelidado, considerou que o macaco não estava suficientemente morto e decidiu sangrá-lo. Na sequência, Lampião ordenou a Elisbão que liberasse mais um. O horror se repetiria até que o último soldado tivesse os miolos estourados. Como da cela podiam ouvir os disparos, os macacos sabiam que era o descanso eterno. Que os aguardava. Houve quem já saísse do xadrez ajoelhado, pedindo clemências e citando o nome dos filhos que deixariam órfão. Antes do fim da chacina, Lisbão, paralisado pelo terror, alegou falta de forças para continuar no trabalho de abrir as portas da morte para seus colegas de quartel. Mariano, um dos asseclas, considerou que era o caso de liquidar também aquele caba frouxo, ao que Lampião intercedeu, alegando ser o homem em questão um mero civil, não um policial. Aquela matança, afinal de contas, era para vingar a morte do cangaceiro Mergulhão por um soldado de abóbora. O próprio Virgulino passou a desempenhar a macabra função de levantar a lingueta da porta do xadrez para encaminhar os condenados para o triste fim. O sargento Evaristo da Costa milagrosamente escapou da chacina. Segundo a versão mais conhecida, fora alvo por um pingente de ouro ao invadir a casa de um coronel da região, horas antes. Lampião teria ficado encantado com uma joia que sua esposa, Dona Santinha, trazia pendurada no pescoço. Ao perceber o olhar de admiração do cangaceiro, retirou a correntinha e com um sorriso ofereceu ao capitão. Agradecido, o bandido teria concedido à simpática senhora o direito de lhe pedir qualquer coisa em troca. Chorando, Dona Santinha implorara pela vida do sargento, a quem descreveria como um homem religioso, correto e bondoso pai de família. Lampião, que se orgulhava de ser bandido de palavra, concordou com a negociação. Em outra versão, o pedido teria sido feito pelo próprio coronel ao cangaceiro Mariano, que, persuadido após uma conversa misteriosa, convenceu o chefe a deixar o comandante dos macacos vivos. O cenário que se montuou em frente ao quartel de polícia de Queimadas era nauseante. 7 corpos com as respectivas cabeças estouradas, uns sobre os outros, manchando de vermelho escuro a calçada de cimento da pequena cidade baiana a apenas 2 dias da véspera de Natal. O cheiro de sangue e a visão dos pedaços de massa encefálica, entretanto, não fez o grupo perder o apetite. Como o sol já se punha, saíram dali direto para a pensão de Dona Júlia, vistosa quarentona, cujo quadris largos e cintura fina atraíam mais hóspedes do que o conforto de suas instalações. Lá
forraram o estômago para enfrentar o arrastapé marcado para logo mais, na sede da Sociedade Filarmônica, Recreio Queimadense, clube musical onde, uma vez por semana, o salão principal se transformava em sala de projeção de cinema. Antes da dança, talvez, para esperar a comida assentar, ainda assistiram ao início do filme americano Ninho de Amor, de 1927, do diretor Buster Keaton. A projeção foi interrompida porque Lampião não viu a menor graça naquela comédia do cinema mudo passada em um barco. Antes de partir para o baile, escreveu a lápis em um quadro de parede um recado bem-humorado e eivado de erros de ortografia para o então governador da Bahia, Vital Soares. Escreveu: peço desculpa ao governador em capitão Lampião, da este passeio aqui em Queimadas e assisti a um cinema. Lhe digo, deveria não endoide seu governador, pois com sua perseguição estou engordando, até penso que vou me casar. Seu superior, capitão Virgulino Ferreira Lampião. Meses depois, a filha de Zé Felipe passaria a viver maritalmente com Lampião. Assim, nos primeiros meses de 1930, Maria Gomes de Oliveira se tornaria a primeira cangaceira da história do Brasil. Antes dela, nunca, em momento algum, uma mulher acompanhara o grupo de bandoleiros. Muitos tinham suas companheiras, mas não permitiam que os seguissem. Era o caso de Corisco, quando Maria de Déia entrou no bando. Fazia 3 anos que ele mantinha Dadá. Lembra, né? Corisco e Dadá. Ele mantinha Dadá escondida na casa de Dona Vitalina, escoltada por capangas para evitar que fugisse ou fosse atacada pelos volantes. Depois que a menina se recuperou do estupro, o Diabo Louro voltou à propriedade da tia para visitá-la. Ao ver seu agressor, foi tomada pelo horror. Encolheu-se a um canto e se sentiu, a um só tempo, diminuída e dominada pelo ódio. O sentimento duplo seria renovado nos meses seguintes, período em que vivia na terrível expectativa de a qualquer instante receber a visita do homem cheio de desejo. Por decisão do pai, seu Vicente, Dadá não havia frequentado a escola. Quando ela tinha 7 anos, os pais consideraram a possibilidade de matriculá-la em um educandário da vizinhança. Depois de alguma conversa, seu Vicente deu a palavra final. Em vez de estudar, a filha ficaria em casa ajudando a mãe, nas tarefas domésticas e cuidando dos irmãos menores. Dadá ficou arrasada, mais ainda porque uma de suas primas, Cota, pudera fazer a matrícula. Quando as duas se encontravam para brincar, a Cota contava as novidades das aulas. Dadá mentia, corroída pela inveja. Eu também vou à escola. Corisco decidiu então alfabetizá-la. O estuprador. Quando visitava a menina, levava-lhe cartilhas para treinar o contorno das letras e aprender o beabá. Impaciente, Dadá jogava-as longe, quando não as rasgava. Não adianta, eu mando comprar outras, dizia ele. Assim como aconteceu com os pais e irmãos de Dadá, os Oliveira passaram a ser assediados pela polícia. Assediados pelas forças repressoras, tão logo Maria de Déia partiu com Lampião. Assustado, seu Zé de Felipe viajou com a família para a casa de parentes em Alagoas. Durante a ausência, tiveram a casa destelhada, alguns animais mortos e as cercas dos currais quebrados. O inferno que se instalara na vida de seu Zé de Felipe, esposa e filhos, entretanto, era um paraíso se comparado ao pesadelo constante da vida das jovens mulheres que cruzavam o caminho com os cangaceiros ou com os soldados da polícia que os perseguiam. Pronto, findei o capítulo 2 do livro de Maria Bonita, dentro do cangaço, né? Como foi a ida dela, um pouco antes e a ida dela
para dentro do cangaço. Estamos aí nessa jornada, né? Lendo para vocês. E é isso, gente. Até a próxima. Obrigada por ficar aqui, por me ouvir. Tchau. Um cheiro.